Bom, eu na qualidade de carioca, morador de São Paulo, me orgulho muito de estar aqui. Quando eu saí daqui em 2008 não existia nada disso. A gente estava ainda num outro estágio, acho que em Rio e São Paulo, e acho que no Rio isso melhorou ainda mais. A bicicleta já foi algo muito importante, muito simbólico de uma modernidade que a gente se perdeu, só que entrou alguma outra coisa no lugar, né? Entrou outro símbolo de modernidade no lugar, e aí quem usava a bicicleta ficou um pouco desvalorizado. Eu não sei nem, inclusive, se vai estar na ordem que eu pus agora 5 minutos atrás nos meus slides, então eu posso ficar um pouco mais perdido do que o normal. Mas a gente conseguiu retomar um pouco desse espaço no confronto. Essa daqui é uma das primeiras bicicletadas cariocas, eu nem estava presente, acho que foi 2003 isso, ou 2002, aqui no Rio, no Leblon. Eu fui em algumas outras, ela sempre foi um pouco itinerante, ia para lá e para cá, iam sempre 10 pessoas, a coisa nunca se tornou efetivamente uma massa crítica. E a gente tinha sempre aquela história de levantar a bicicleta, mostrar para os carros que estávamos lá, porque aqui no Rio, apesar de ninguém acreditar lá em São Paulo, tem uma guerra de pedalar nas ruas que é até mais intensa, porque todo mundo te manda ir para a ciclovia, lá não tem mesmo, então o nego te ignora simplesmente. E aí a gente precisava desse confronto, e esse confronto aqui ele demorou muito a ganhar massa. Tanto que a gente fazia essas bicicletadas aí na Marquês de São Vicente, ali em Botafogo, a gente simplesmente saía pedalando no meio do trânsito, porque se a gente fosse ficar parado lá, ia ser uma das coisas mais chatas do mundo. Eu acho que aprendeu-se a fazer bicicletada lá em São Paulo, até pela facilidade das grandes avenidas. Aqui no Rio a gente sempre teve um trânsito muito travado. Aqui o exemplo, pegar ali a São Clemente e vir cruzando pelo meio dos carros era algo simbólico, mas era sempre uma meia dúzia. A gente não demorou muito a fazer essa transição de que a gente estava promovendo com aquilo. A gente estava sendo anti-carro, mostrando aos carros que éramos mais eficientes, tendo conflito até gerando conflito muito mais do que promovendo o uso da bicicleta, através desse que a gente chama de cicloativismo, de certa forma, que é um termo que eu tenho buscado até combater. E que, felizmente, aqui eu vi que existem alternativas que já estão sendo implementadas de não cicloativismo, ou de promoção ao uso da bicicleta, que é o que a gente gosta mais. Essa foto um pouco tremida também, acho que desse caminho, desse conflito de querer mostrar que a bicicleta está presente, vamos mostrar aos carros, vamos transformar a cidade pelo conflito com quem está dominando ela, sem nem saber que está dominando. Afinal, o motorista é só uma outra pessoa que, por acaso, usa um meio de transporte. Aos poucos, a gente começou a formar uma comunidade, e acho que isso que a bicicletada, por exemplo, em São Paulo, é a mais forte, essa tendência, que é de unir as pessoas. O grupo aumenta um pouco, essas pessoas veem que o interesse delas pela bicicleta vai acima de ser contra os carros ou tudo isso que está aí, e muito mais para fazer amigos. De pessoas que formam uma identidade correlata, e isso que acho que está aqui um pouco também. As pessoas não estão aqui porque são vidradas na bicicleta e querem acabar com tudo que não é bicicleta, mas que gostam da bicicleta, usam a bicicleta como uma opção prática para suas vidas, e com isso vão transformando um pouco a cidade, e incluindo as pessoas que sempre usaram a bicicleta e que, por acaso, nunca foram notadas. Porque a gente que tem acesso a curso superior, a uma formação que nos permite mobilizar a sociedade de uma maneira bastante organizada, a gente tem muito a dever às pessoas que estão aí usando a bicicleta. Acho que o exemplo do Thiago foi maravilhoso nisso, dessa valorização de quem já está aí e que sempre foi tratado como cidadão de segunda classe. E a gente tem esse caminho a ser feito. E esse caminho só pode ser feito principalmente através da valorização da bicicleta, e não com confronto. Afinal, eles sempre estiveram, entre aspas, em confronto contra a lei. E acho que a gente tem essa coisa de estar descendo, no bom sentido, no sentido ciclístico da coisa, por um outro patamar. Um patamar de promoção estruturada ao uso da bicicleta. A gente, eu como representante da Transporte Ativo em São Paulo, e desde o começo aqui na Transporte Ativo do Rio, a gente busca fazer isso da nossa maneira, que é através da informação, através da conscientização do poder público. O último manual é apenas um pequeno exemplo das coisas que a gente busca fazer de maneira quase horizontal também, entre o Denir, que foi o grande pessoa responsável por isso lá em Brasília, que compilou muitos documentos sobre como a bicicleta pode ser mais usada nas empresas e tudo mais. E a gente começa a ver que essa valorização ela também se dá pelo simples aumento da quantidade de pessoas em bicicleta. A gente começa a criar excelentes problemas, como a superlotação dos bicicletários da Orla,
né? Acho que isso no Rio é dramático. Você tem que levar a bicicleta para a areia, ou senão as pessoas chutam sua bicicleta é um saco. A gente começa... E aí tem outros lugares em que, por exemplo, não existiria alternativa, né? Aqui é no Estúdio X, eu não sei exatamente qual evento foi esse, mas o bicicletário costuma vir sempre visitar aqui a galera no Estúdio X, oferecendo essa facilidade aos ciclistas, que é outra forma de promoção, né? A gente não basta apenas conscientizar, mas tem que oferecer alternativas e as pessoas vão se vendo como possíveis cidadãos em bicicleta, né? Quando que a gente imagina que é mais difícil a pessoa se identificar com alguém que é um ciclista guerreiro e quão fácil é se identificar com um pai de família levando 2 crianças, né? Qualquer motorista consegue olhar para uma mãe levando as suas filhas e falar, pô, vou tomar cuidado. Né? Ou poderia ser a minha mulher, ou poderia ser eu mesma. Né? Você tem um nível de identificação pela simples presença de uma bicicleta na rua como meio de transporte que ela vai muito além de qualquer busca confrontacional de fazer cicloativismo ou de promover o uso da bicicleta de uma maneira muito aguerrida. Né? Você pode, inclusive, ser a babá do seu filho, levando seu filho para a creche ou para onde for, né? São usos alternativos, né, da bicicleta que, felizmente, se tornam muito comuns no Rio através de uma incorporação da bicicleta na lógica da cidade. Né? Não basta que apenas nós, o grupo de pessoas primordiais para isso, sejam capazes de fazer. E o futuro que a gente quer é simplesmente que mais pessoas em mais bicicletas, mais vezes, e aí acaba-se o cicloativismo e a gente tem o que acho que hoje está no Rio muito forte, que são pessoas que promovem o uso da bicicleta, cada um à sua maneira, cada um com a sua paixão pela bicicleta. Acho que é isso. Calma. Eu acho que pode vir outro, mas não sei. Eu acho que esse era o... não, então não veio, não tem. É isso.